E hoje, aqui no Personal Branding TV, nós temos uma convidada muito especial nesse bloco de entrevistas que nós trouxemos para falar para você que nos acompanha, é a Luciana Ferreira. Estaremos falando sobre seleção de executivos e o impacto da marca pessoal nesse processo decisório. A Luciana, ela é coach, presidente do grupo Elemento RH, ela é administradora de empresas, especialista em gestão pública e em gestão de pessoas. Ela também é embaixadora da rede de empreendedorismo internacional Mulheres que Decidem. E também é membro suplente do Conselho Deliberativo da BRH. Olá, Luciana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, Daniela, boa noite. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? E esse tema é um tema aí a qual o impacto da seleção de um executivo, uma vez que uma seleção é algo tão complexo, né? Quando a gente fala, nossa, um processo seletivo, e se torna algo aí encarado aos olhos do mercado, uma vez que hoje a nossa demanda está muito alta comparada assim, à nossa oferta, então acaba tornando-se aí algo complexo e é um assunto aí a qual a gente vai ser muito gostoso em estar tratando, vai ser muito prazeroso. Então, executivos que estão nos acompanhando, preste bastante atenção, porque nós trouxemos uma especialista para falar com você, para que você se torne sempre atrativo ao mercado. Vamos começar aqui perguntando para a Luciana o que as empresas têm procurado um profissional, né, para o cargo executivo. Qual que é o perfil, quais que são as competências que esse profissional precisa trazer no seu currículo, que precisa trazer na sua carreira? Bom, Daniela, quando nós falamos em seleção de executivos, todo o processo ele deve ser cercado sempre de cuidados, a fim de evitar essa exposição desnecessária do profissional. Porque hoje, quando o mercado ele tem pedido por profissionais que eles sejam voltados a resultados, que sejam empreendedores, inovadores, que tenham uma visão estratégica ao mercado, e principalmente quando tratamos de formação acadêmica, esses profissionais, esses candidatos, quando eles têm mestrado ou experiência no exterior, com domínio de 2 ou mais idiomas, eles acabam sendo diferenciados perante esse mercado e tratados com um grau de muita importância, saindo aí na frente. Por quê? Porque hoje, nesse mundo em que nós vivemos os negócios, um período de transformação em que nós vivemos, esse tipo de perfil, eles têm sido exigido pelo mercado, essa visão estratégica, essa competência complementar de visão global, estratégica da empresa, sempre voltado aos objetivos e aos resultados esperados que a empresa sempre acaba visando nesse profissional. De acordo com a tua experiência, o que as empresas estão considerando mais? A questão acadêmica, mestrado, doutorado, a questão dos idiomas, ou você acredita que a jornada profissional, se esse executivo ele já fez a gestão em outras empresas de porte semelhante ao qual ele está se candidatando ou que ele está almejando, o que você acredita que pese mais uma empresa avaliar por um executivo? Então, a questão acadêmica ou a questão de experiência, de liderança, de gestão em outras empresas? Bom, as empresas elas têm avaliado as questões acadêmicas. Então, qual a universidade que ele se formou? É uma universidade conceituada, uma vez que hoje todo o nosso mercado aí tem curso superior, e também esse profissional moderno de sucesso, que ele tem habilidades e conhecimentos diversificados, ele possui uma liderança motivadora, ele sabe ser o que nós chamamos no mercado hoje de líder coach, conduzindo sua equipe para o atingimento de metas, fazendo com que sua equipe sinta-se parte e integrante do negócio e tendo essa facilidade do relacionamento, de estruturar o seu networking, a sua cadeia de contatos, a sua estratégia pessoal, tendo essa sensibilidade, tanto no aspecto social quanto no aspecto
emocional, ambiental para o mercado. Por quê? Porque é onde começam a aparecer essas competências requeridas hoje pelo mercado e acompanhadas nessa prática de campo. Então, a competência que a gente adquire no campo acadêmico, ela pesa, sim, mas os outros 50%, eles são pesados pelas competências e habilidades que esse profissional, ele torna-se aí requerido pelo mercado. Então, o histórico profissional, se ele já realizou gestão em outras organizações, acaba não sendo a questão sine qua non do preenchimento da vaga. E sim, vai se olhar mais essa questão acadêmica e olhar também se esse candidato, se esse profissional possui essas habilidades comportamentais necessárias, né? Essa versatilidade que você falou, esse entendimento do ser humano, né? O líder mais humano, o líder coach. Então, essas são as questões que hoje são as competências mais procuradas no executivo no mercado. É isso? Sim, é isso. Por quê? Porque esse mundo, com a globalização que veio, ela exige esse tipo de perfil, porque o mercado ele se atualizou, vieram novas tecnologias, vieram novos requisitos, e o mercado, a cada dia, torna-se mais exigente por conta dessa alta demanda que nós temos em termos profissionais. Hoje, todos os nossos profissionais, a maioria, tem curso superior, e hoje o curso superior ele só não é mais um diferencial. Então, ele ter aí o domínio de 2 ou mais linguagens, ter uma vivência no exterior, ter tido ou essa experiência de mestrado, um doutorado, nesse caso do executivo, ele acaba sendo um diferencial aí para a empresa na hora da decisão por uma contratação. E qual que é a vida útil do executivo hoje na organização? Hoje ele é bem visto se ele é um executivo que passa 5, 10, 15, 20 anos na mesma organização, ou aquele executivo que acaba vivenciando várias culturas, né? Ele fez a sua contribuição numa determinada empresa e ele já consegue tranquilamente se desvincular e seguir para um próximo desafio. Como que você percebe um tempo de vida útil de um executivo para que ele consiga entregar resultados, para que ele consiga também dar sequência na sua carreira? Ainda se tem a visão de que quanto mais tempo na mesma organização, melhor para a marca pessoal desse executivo, ou não? Quanto mais organizações ele ter vivenciado, mais rica vai ser a visão estratégica dele e mais forte vai ser a marca pessoal dele. Qual que é a sua opinião de acordo com a sua experiência? Bom, nós temos notado, através dos nossos serviços, né, e que trabalhar a parte do coaching com esses executivos, que o tempo em que ele fica dentro da organização ainda tem pesado muito para o mercado. Essa questão de ele ser estável dentro da organização e não ficar ali, né, o que nós brincamos pular de galho em galho. Esse tempo em que ele fica por muito tempo na organização conta. Por quê? Porque isso mostra que ele é estável, mostra que ele tem ali um equilíbrio, que entra nessa sensibilidade dele, que ele tem esse equilíbrio na vida profissional dele, de passar muito tempo, claro, dentro da organização, com atividades diferenciadas, os cases de sucesso que ele constrói dentro dessa organização enquanto executivo. Então, isso ainda hoje tem pesado pelo mercado, apesar que os nossos jovens hoje, eles são muito ecléticos, né? Eles são muito flexíveis, então eles pulam realmente. Por quê? Porque eles têm uma ansiedade muito grande pelo mercado, eles almejam um mercado muito rápido. Então, essas empresas, elas vêm acompanhando, mas a questão ainda de ele ficar estável durante algum tempo dentro da empresa, isso ainda conta para o mercado. Um tempo médio que você possa dizer assim para o executivo, dizer, olha, você precisa ficar no mínimo um tempo X. Qual que é esse tempo X? 3, 5, 10 anos? Qual que é o tempo que hoje você entende ser o tempo adequado para esse executivo fazer um bom trabalho? Esse tempo ele tem variado em uma média entre 3
há 5 ou 8 anos. E você acha que as empresas estão preparadas, aí quando eu falo empresa, eu falo da cultura organizacional como um todo, né? Para esse jovem executivo, esse perfil que você acabou de mencionar, que é um perfil talvez um pouco mais audacioso, não tão conservador, é um perfil mais dinâmico, empreendedor, né? E que ele talvez ele não fique 8 anos na organização, ele fique menos tempo. Você acredita que as empresas já estão preparadas para esse perfil dinâmico ou ainda há uma certa resistência quanto a esse tipo de, ao menos no cargo executivo, né? Talvez em outras funções dentro da organização haja mais flexibilidade, mas como que você vê a cultura, esse perfil e alinhamento ao cargo executivo? Você acha que existem mais restrições para esse perfil no cargo executivo ou é mais fácil, ou não, né? Ou é mais fácil esse perfil lidar em outros cargos de liderança que não na gestão maior? Não, inclusive as empresas elas vêm se preparando para receber esse tipo de profissional. Inclusive isso apareceu na última pesquisa da empresa dos sonhos dos jovens, em que esses jovens eles procuram por líderes que atendam às necessidades, que entendam, que eles querem ficar em casa trabalhando home office e parte eles podem estar na empresa desde que eles cumpram a jornada, enfim. Eles têm isso, apareceu essa questão, porém, as empresas elas vêm se preparando ainda, vêm preparando essa liderança a receber essa geração, que nós chamamos de geração GG, né? Nossa, estamos na geração GG? Sim, estamos. Estamos entrando aí em outras gerações. E essa geração, ela tem esse anseio, então ela não fica mais que 3 anos dentro de uma empresa. As empresas, elas vêm se preparando cada vez mais para receber esse tipo de profissional. Por quê? Porque esse é um tipo de profissional em que ele é voltado para resultados. As empresas, elas estão orientadas a ir se orientando mais para resultados, para as principais realizações desse profissional, quais as realizações dele dentro da universidade, dentro do escopo dele de carreira. Exemplo, aqui mesmo, né, aqui pela região, no interior de São Paulo, nós temos um presidente de uma empresa de grande porte até, e ele tem 23 anos, ele é um jovem para o mercado e tem, assim, um escopo profissional muito grande, um know-how muito grande, então isso tem contado muito para a empresa. Essa questão de ele ser um profissional moderno, mas de sucesso, e ter essas habilidades diversificadas. Então, isso tem pesado muito durante as seleções, essa diversidade dos profissionais. Bacana, Luciana. E eu queria te perguntar, como que você percebe esse executivo cuidando da marca pessoal dele, enquanto atratividade ao mercado? Explicando um pouco melhor, né? O executivo está em determinada organização e ele vive inteiramente para aquela organização, preocupado com as metas, com os resultados, com a liderança da equipe, com o papel ao qual ele está exercendo. Você percebe que esse profissional, ele também gerencia a marca pessoal dele? Por que eu faço essa pergunta? Porque aí, do outro lado, existem os headhunters, existem as consultorias de RH, né? Existe um mercado que está de olho, muitas vezes, num executivo para fazer uma proposta, para fazer uma oferta. Então, aquele executivo que fica muito escondido, vamos dizer assim, né? Aquele executivo que ele esquece um pouco da marca pessoal dele, ele acaba não caindo na mira desses profissionais. E muitas vezes, assim, não que esse executivo queira estar na vitrine o tempo todo, muitas vezes ele está muito satisfeito, né, com o trabalho dele, na organização onde ele está. Mas sabemos que não é a realidade de todos. Tem executivos que estão no cargo, mas eles não estão satisfeitos, já estão pensando lá na frente o que fazer, né, em questão de carreira. Então, como que você vê o cuidado e o olhar desse executivo para a própria marca pessoal? Você acha que eles estão mais preocupados com a organização, os resultados, e se esquecem um pouco nesse contexto? Ou você acredita que não, que o executivo ele tem um perfil de olhar para a liderança, né, olhar para o negócio, mas também a preocupação de se manter sempre em alta para o mercado, porque ele já está pensando 2 ou 3 passos na frente na sua carreira? Qual que é o cenário que mais se adequa à realidade dos executivos, na sua opinião? Bom, esse cenário, os executivos hoje, eles têm tomado todas essas atitudes
que são fundamentais para o mercado. Então, eles têm procurado por processos de coaching para poder se desenvolver, se autoconhecer dentro de suas carreiras, descobrirem as suas potencialidades, os seus talentos, adormecidos muitas vezes, e também manter a sua rede de contatos atualizadas, que é o famoso networking, e manter o seu currículo atualizado, destacando suas realizações. LinkedIn, né? LinkedIn, pois é. E onde ele está procurando ser mais preparado. Então, quanto mais ele preparado for, mais ele tende a ser olhado aí pelos headhunters. Ou seja, se ele for empreendedor, se ele participar aí de 3 a 4 eventos no ano, dentro da sua área de atuação, estar informado com o que acontece no mundo dos negócios, cuidar da sua saúde, além do seu talento, ser persistente, ter essa curiosidade, um dinamismo, ele acaba saindo aí à frente dos demais e olhado com outros olhos por esses headhunters e estar aí sempre em alta no mercado. Então, ele acaba sendo um profissional um pouco mais disputado pelo mercado. E essa é a minha próxima pergunta. Você acredita que as empresas têm dificuldade ou facilidade para fazer uma seleção de executivo hoje? Bom, algumas empresas hoje, elas sentem dificuldade. Por quê? Elas sentem dificuldade porque pelo fato de que elas buscam esses executivos fora dos quadros funcionais ou orgânicos dela. Ou seja, algumas empresas não é a praia dela, né? Não é o brilho nos olhos dela, em ter essa especialização, em buscar esse profissional mais especializado. Por quê? Porque muitas das empresas que nós encontramos, em muitas das empresas, elas possuírem quadros em seu departamento de gestão de pessoas, com estrutura geralmente para atender a altas demandas do dia a dia, que são cargos operacionais ou cargos especializados. Então, elas têm esses quadros para atender a esse tipo de especialidade. Quando nós falamos uma seleção de executivos, por fugir um pouco dos quadros funcionais e orgânicos dessa empresa, elas acabam não sabendo como agir, como fazer, qual é o tipo de seleção, a tratativa a dar para esse profissional, que é um pouco diferenciada, e quando sabem, elas se deparam com uma série de obstáculos, uma série de pedrinhas no caminho, né? Que elas acabam tendo dificuldade sobre a maneira de como elas agirem. E, por ser conseguinte, esse processo seletivo ele acaba sendo in-house. Eles acabam contratando consultorias externas, profissionais especializados nesse tipo de perfil para atender essa demanda. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luciana, sobre a rede de empreendedorismo internacional Mulheres que Decidem, né? Eu queria que você fizesse assim, um panorama, trouxesse para nós um panorama geral sobre como você percebe a liderança feminina no cargo das organizações e um pouquinho sobre esse projeto para quem não conhece, conhecer. Bom, a Rede Mulheres que Decidem é uma rede internacional de empreendedorismo feminino que trata a questão do incentivo ao empreendedorismo, a rede de networking, a geração de negócios. E hoje ela é seguida por mais de 25 mil mulheres no país todo. E quando nós falamos sobre empreendedorismo feminino, 5,6 milhões de mulheres empreendedoras, ou seja, 8% da população feminina do nosso país, quando nós falamos de mulheres, quando nós falamos de liderança feminina. O ano passado, o IBGE, ele divulgou uma pesquisa em que ele mostra que o crescimento das mulheres no mercado de trabalho foi de 3,2 entre 2011 a 2012, superiores aos homens, que alcançam 1,7
no mesmo período. E onde entra isso? Essa questão da liderança feminina, que é até tratado em diversos fóruns de liderança feminina, como a BRH nacional, a BRH de todas, do país inteiro, né, promove, tratando, abordando essa questão da liderança feminina e outras redes aí de empreendedorismo que tratam essa questão da liderança feminina. Por quê? As empresas, hoje, elas estão oferecendo melhores condições para o seu quadro de funcionário. E a mulher, em sua maioria, elas possuem um estilo de liderança mais interativo, um modelo de gestão que vem transformando essas empresas e tornando um novo lugar a essa realidade. Por quê? Porque a mulher, ela vive mais integralmente, então ela acaba sendo multitarefa, né, na questão de liderança. Então ela acaba, dentro da empresa, ela acaba tendo esse olhar competitivo perante as multifunções, as multitarefas que ela faz, o que torna ela um diferencial e competitiva para o mercado. Então, essa você poderia dizer que é uma das principais diferenças, atribuições de ter uma mulher na liderança, na liderança de uma organização. Essa questão de um olhar multitarefa, da versatilidade, é o que, na sua opinião, tem destacado aí as mulheres na liderança feminina, é isso? Isso, por quê, Daniela? As mulheres hoje, elas apresentam competências necessárias para atingir a esses objetivos que as empresas almejam. Eu estava aqui essa semana escrevendo um artigo, né, até sobre essa questão feminina no mercado, e um dado muito interessante no artigo que eu achei, o autor, ele fala em que o mercado e o mundo dos negócios, na atualidade, eles estão em busca de soluções alternativas que tornem um diferencial e competitivo. Então, a mulher, ela vem na busca desse encontro no ambiente organizacional muito mais receptivo, uma vez que ela tem, né, esse dom, né, de seduzir, de persuadir. Então, ela se torna muito mais receptiva quando nós falamos do exercício da liderança. E é onde ela incentiva uma gestão mais humana, mais agregadora, de mais cooperação, de integração, de engajamento entre as equipes, e mostre para os profissionais que eles não precisam estar dispostos a abrir mão dos seus propósitos, dos seus valores, que sim, os valores dos nossos propósitos, eles são um só. O que muda é a trilha, mas que precisa ser motivado, precisa todos trabalharem para o bem comum, porque quem ganha é a empresa e a sociedade. Então, é onde nós, mulheres, estamos mostrando ao mercado esse tipo de liderança mais humana, né, mais leve. E você acredita que ainda existe algum preconceito, algum estereótipo do sexo frágil, ou talvez em alguns segmentos, né, da indústria, como, por exemplo, em engenharia, tecnologia, enfim, não exclusivamente, essencialmente esses segmentos que eu citei, mas qualquer um outro segmento, você acredita que exista ainda um olhar diferenciado, se uma mulher ou um homem disputar o mesmo cargo, existe ainda alguma questão que possa estar remetendo para o homem tomar essa posição em cargo de liderança mais alto, ou não? Você acha que isso já foi vencido? Como que você percebe isso no dia a dia? A gente tem pesquisas, nós temos várias leituras aí que falam sobre isso, sobre a liderança, todo o histórico, né, da gestão, como vem se comportando com o passar do tempo, mas eu queria ouvir a tua opinião prática, de dia a dia, de estar em contato com as organizações, como que elas têm respondido, né, a esses candidatos do perfil masculino e feminino, e que muitas vezes têm competências muito similares, né, e se candidatam, e se você percebe que realmente há um julgamento com base em competências, ou se ainda existe em algumas culturas, talvez nos segmentos, esse olhar diferenciado por ser mulher. Bom, alguns segmentos têm ainda essa cultura ainda enraizada, né? Quanto, olha, a mulher, ela é frágil, ela é toda bonita,
Sim, ela nasceu para ficar em casa, cuidando dos filhos, esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque, né? Mas algumas empresas não. As mulheres, elas têm tomado conta. Por quê? Porque quando nós falamos em igualdade de gêneros, ambos os gêneros, eles acabam evoluindo em seus papéis. E a mulher, quando nós tratamos do seu crescimento, ela acaba evoluindo em seus papéis. Por quê? Porque isso garante um olhar competitivo e um olhar mais exigente para o mercado do trabalho. Por quê? Porque isso é o futuro do trabalho. É as pessoas vivendo integralmente para a sua atividade profissional, dentro dos seus propósitos e valores. E daqui a alguns anos, não vai mais ter essa questão, isso aqui é trabalho de homem, isso aqui é trabalho de mulher. Não vai haver mais essa questão. Por quê? Porque vai caber a esses profissionais mostrarem cada vez mais às organizações que eles não estão dispostos a abrir mão de seus valores, de seus propósitos, mas haverá profissionais mais motivados e trabalhando para esse bem comum, construindo um mundo melhor, com lugares mais produtivos e inovadores. Ou seja, uniremos o homem e a mulher dentro de suas habilidades e competências, dentro de suas possibilidades, né? Dentro das suas visões, de uma forma mais produtiva, mais inovadora e diferenciada. Legal, Luciana. Uma mensagem final para os executivos ou aspirantes a executivos que nos acompanham, quanto no que tange a gestão da marca pessoal. Quais os principais pontos que eles devem se ater? De novo, independente se ele já é um executivo que está na dinâmica do mercado, que ele não pode esquecer os cuidados que ele deve ter, ou se ele é um aspirante a um cargo executivo, no que tange a marca pessoal, no que tange a carreira. Então, mensagem final para esse profissional sobre os cuidados que ele deve ter. Bom, uma mensagem final que eu deixo para esse profissional é ele ter brilho nos olhos, que é uma das grandes dificuldades em que nós temos aí, sofremos no mercado. O brilho nos olhos, ele tem faltado a esses profissionais, sejam eles executivos, sejam eles especialistas, ou sejam eles líderes. Tem faltado esse brilho nos olhos. E quando nós não temos brilho nos olhos, as coisas, elas acabam deixando de acontecer. Então, a gente acaba não ficando atrativo ao mercado, nossa marca pessoal, ela acaba não sendo influenciada da forma correta. Então, se relacionar, manter essa rede de contatos, estar aí nesses eventos que acontecem perante a cada área. Teremos agora, em agosto, o CONAR acontecendo aí no Transamérica, em São Paulo, promovido pela BRH, que é muito bacana de RH. Temos no final do ano HSM, que é um congresso muito sensacional também, voltado aí aos executivos. Então, estarem presentes nesses congressos, nesses eventos, que é aonde eles vão aí sobressair e fazer contatos. E também não deixarem de praticar a gratidão com as pessoas a qual ajudaram a eles chegarem aonde eles chegaram, que ajudaram eles a serem executivos. Por quê? Porque isso eles alcançam mais e mais nas suas carreiras e alcançam também a felicidade e a plenitude e se autoconhecem cada vez mais em suas carreiras e acabam sendo ainda os que nós conhecemos, os grandes profissionais de sucesso. Olha só que dicas preciosas que a Luciana deixa para concluir aqui essa entrevista sobre seleção de executivos e o impacto da marca pessoal nesse processo decisório. Então, brilhe nos olhos, não esqueça de alimentar a sua network e pratique a gratidão. Faça o planejamento e a gestão da sua marca pessoal. Obrigada, Luciana. Foi um grande prazer receber você aqui com a gente. Eu que agradeço, Daniela. Uma boa noite. Obrigada. Até a próxima. Até.